Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso Entrefala, sabadão. Como está o sábado de vocês? Hoje a gente vai falar sobre a história das epidemias no mundo, historicamente. Finalmente alguém para falar de história, né? Porque eu sou historiadora só no papel. Tô brincando. Vamos ver, Natália Rastella está aqui, nossa convidada. Oi! Oi, oi! Oi, meu Ê! bem! Ah! Ai, que bom! Olha, tô gamers, Tá viu? Tô gamer? descolada. É, peguei um fone do Rodrigo aqui. Como é que você tá, meu bem? Tá me Ah, ouvindo bem? tô te ouvindo ótimo. Alô? Tá tudo certo. Que Tudo certo. bom. Oi? Pronto, tá tudo certo. Uhum. Que Bem-vinda ao bom. Entrefala, Nath. Bem-vinda ao Obrigada. Instagram. Pois é, estou aqui recente, né? Eu tô aprendendo a mexer, viu? Tô apanhando ainda. Gente, eu vou contar que a Natália fez Instagram só pra participar do Entrefala. Pronto, falei. Isso é verdade. Aliás, você sempre que é minha amiga das redes sociais, eu fiz um Facebook porque você falou, faz hoje. Aí eu fiz e agora você falou, faz o Instagram. Ai, que delícia, gente. Por falar em Facebook, a gente está transmitindo no Facebook também. Então, estamos em Olha, duas bom. plataformas para falar sobre a história das epidemias. Antes de você chegar, eu estava comentando que finalmente vai ter uma historiadora de verdade para falar sobre isso, porque eu sou historiadora só no papel. Ai, me sinto honrada. Nossa, então vamos lá, né? É que delícia falar de história. Ai, tô com tanta saudade, saudade da aula presencial. Ai, Ah, saudade de falar de história. ah. Pois é. Uhum. Eu tô com saudade de você e do Pedro e do Rodrigo e de todo mundo. Também, nossa, Mari. Cadê o Ai, tem que Pedro? acabar Depois o logo. Pedro faz uma participação especial, Ai, verdade, daqui a pouco eu vou chamar ele. Ele que é tão aparecido, ele adora essas coisas. Uhum. né? Já foi até na interativa. Pois é, nossa, e ele fala até hoje, Mari. Até hoje ele fala, quando que eu vou lá de novo? É tão bonitinho, velho. É lindo. Uhum. Nathzinha, bem-vinda ao Entrefala. Aqui é uma conversa, Obrigada. mas é um programa. A galera tá chamando de programa, então é um programa de entrevistas. Tem uma temática central. Eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai papeando igual a gente faz nossas narrativas históricas, até para fofocar. Ai, que delícia. Bom, vou apresentar você para a galera. Gente, essa é a Natália Rastello. Ela é mestra em História, ela é licenciada e mestra em História pela UFG. Ela é professora da rede particular de ensino em Goiânia, em Trindade, no ensino fundamental e médio. Ela é mãe do Pedro e ela é uma das pessoas mais massa que eu conheço. Ai, que delícia. Agora, eu Uhum. sempre peço para as minhas convidadas e convidados se apresentarem, porque a gente fala melhor de nós mesmos. Então, fala um pouquinho de você que eu não falei. Então, eu sou a Natália Rastelo Franco de Castro Barros, tenho 34 anos, estudo História há mais de 10 anos, né? Como a Mari já falou, sou licenciada e mestre em História pela UFG. Comecei a estudar História em 2007, depois entrei na UFG em 2008. Sou professora da rede particular, trabalho com ensino fundamental numa escola no setor universitário e também em Trindade, onde eu trabalho com ensino médio e curso pré-vestibular. Né? Sou casada, mãe do Pedro e amiga da Mariana há mais de 10 anos, que eu tenho muito orgulho e satisfação. É isso. É isso. Uhum. Bom, Nath, vamos começar então. Já que a gente falou Hum. sobre o seu mestrado, eu queria que você contasse para a gente, até porque vai ter a ver, não o tema de pesquisa em si, o objeto, mas a forma como a gente vai conduzir essa conversa sobre a história das epidemias tem a ver, teoricamente, com o que você estudou no seu mestrado. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do seu mestrado para a gente. Nossa, ótimo. Só isso já dá 5 horas, né? Toda vez que a gente fala, quando alguém pergunta da A gente tem pesquisa, eu falo, o que uma que você hora, amiga. pesquisa? Alguém fala, nossa, me dá 5 horas. Mas, resumidamente, didaticamente, dentre as áreas da história, eu estudo a didática da história. E dentro da didática, que seria o uso público da história, é a área que eu pesquiso. Então, como fonte, eu utilizei a revista Veja. O meu objeto de estudo era sobre as cotas raciais, né? Então, eu estava
pesquisei, utilizei a revista Veja, como que a revista Veja, então, ela apresenta esse projeto, né, das cotas raciais e como que ela faz uma interpretação do passado para negar a necessidade de cotas raciais. Aí eu peguei o recorde de 2004 a 2012, né? 2004 foi quando a UNB inicia o processo, então, do processo seletivo da abertura de cotas, e em 2012 é quando o STF julga, então, constitucional o sistema de cotas. Então, meu recorte foi esse, da revista Veja. Então, eu analisei como que a revista Veja interpreta o passado. E aí, para negar a necessidade de cotas, do sentido assim, a escravidão foi tranquila, houve a miscigenação, como se negasse todo o projeto, toda a tentativa do movimento negro, sabe? Então, assim, foi um trabalho extremamente cansativo, né? Eu terminei de escrever minha dissertação e apresentei em 2018, 2017, né? 17. 17, isso. E aí, na minha pesquisa, o que me pautou principalmente, que é da área da teoria da história, foi fazer as interpretações do passado, né, Mari? Que é isso que a sua proposta aqui do seu programa, né, propõe, se é possível a gente aprender com o passado, né? Para que serve a história? Qual que é a função dela? Se a história tem essa área didática da gente aprender com o passado. E é a área da história que eu acho mais fantástica. E isso eu me debrucei, então, no caso, sobre as cotas raciais, que foi o meu foco da minha pesquisa. E essa pesquisa ficou maravilhosa, gente. Depois está no repositório da biblioteca da UFG. Quem quiser ler, eu recomendo demais a pesquisa da Natália, porque conseguiu colocar assim o que a revista Veja realmente fez. Enfim, não vou comentar mais não, porque senão eu vou E dar trabalhar spoiler. com. Spoiler de Trabalhar com mídia. dissertação. Spoiler de dissertação de 3 anos atrás. Trabalhar com mídia, você que já trabalhou, né? É tenso, né? Ai, Tenso. mas é delicioso. A gente trocava muita figurinha, porque nem na época eu também estava fazendo meu doutorado sobre história da Nossa. mídia também. Nath, Uhum. vamos entrar então no nosso tema Vamos lá. especificamente. É agora. Primeiro eu queria conversando com você, até para o pessoal que está nos assistindo, eu vi que tem um monte de aluno, não sei se é seu, se é de outras pessoas que Ah, que divulgaram. delícia. Tem Uhum. uma galera nova assistindo aqui. Então, eu falei para todo mundo, vai ser uma aula, gente. Eu só vou fazer É perguntas. tô quase usando um quadro. Nath, quantas epidemias ao longo da história você consegue identificar e contar um pouquinho delas para a gente? Então, Mari, de uma forma bem didática e rápida, primeiro a gente tem que separar, vamos pensar epidemia e pandemia, né? Vamos tentar diferenciar essas coisas. Quando a gente fala de epidemia, a gente está falando de uma localização geográfica. Então, foi uma manifestação, uma doença, né, um vírus ou uma bactéria, em que ela se restringiu em uma área geográfica específica. Por isso que agora o coronavírus é pandemia, porque ele não ficou só na Ásia, só na China, se espalhou para o mundo inteiro. Então, se a gente for pensar, então, nessa concepção de pandemias, a gente tem as duas maiores pandemias, que foi, no caso, a peste negra, né, e a gripe espanhola. Mas desde a antiguidade, você tem registros históricos de epidemias, por exemplo, no Egito Antigo, do século 3 a.C. Você tem de pestes, por exemplo, bem antes, de 430 a.C. Você tem que teve pestes, por exemplo, eu estou com uma anotação aqui, que é professor, você sabe, né? Tem que ter sempre Claro. uma Seu anotação. plano de aula. Meu plano de aula aham. Você tem pestes, por exemplo, que chama da peste do Justiniano, que tem registros na época do Império Romano. Então, assim, não é uma novidade para a história isso, sabe? Mas pensando a nível assim maior, a nível que extrapolou mesmo regiões geográficas, foi, no caso, a peste negra e a gripe espanhola, né? Uhum. Certo. E aí, essa seria minha próxima pergunta. Quais seriam as principais? Você já respondeu que é a peste negra e a gripe espanhola. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Nath, da peste negra, o contexto histórico, né, que ela aconteceu. Ela foi, né, durante a Idade Média, mas o que estava acontecendo no mundo? Oi, Lembrando que o travou, mundo Mari. naquela época. Nath, você está me Ai, vendo? voltou. Deu uma Tô, falha. voltou. Ih, até onde Aham. você me ouviu? Você falar para dar uma contextualizada na peste negra, é Até isso? onde você me ouviu? Aham. A hora que você começou a falar da peste Isso, negra, isso. assim, uma contextualizada. Uhum, Porque foi durante a Idade Média, todo mundo sabe disso. Mas o que estava acontecendo no mundo naquele momento? Lembrando que o mundo naquele momento ela era a Europa, né? Praticamente, só a Europa, que era o que, enfim. Você vai falar melhor sobre uhum. isso.
E eu queria que você contextualizasse, assim, sociohistoricamente também, culturalmente, como que ela começou, o que que se deu, como que o mundo reagiu, quais foram as consequências, trazer esse aparato histórico mesmo de como foi a peste negra. Nossa, perfeito, Mari. Primeiro você já adiantou, né? A gente estava no auge do. A gente está falando de uma época, né? Pensando assim nas temporalidades da história, né? Nos quatro recortes, antiguidade, medievo, modernidade e contemporaneidade, a gente estava no final da Idade Média, já no início da Idade Moderna. Só que a gente, às vezes, na história, fica complexo, nas aulas eu falo muito isso, para o aluno não colocar na cabeça dele que as coisas são marcadas definitivas. O processo da história é lento, as transições são lentas. Você não dorme na antiguidade e não acorda no medievo, né? Então, assim, eu explico isso muito para o aluno. A época peste negra, por exemplo, você tem registros dela, Mari, que ela. É difícil você falar quando começa na história, mas você tem registros dela do século XIV no Oriente Médio, na Península Arábica, em regiões da Ásia. Ela chega na Europa, o auge dela é de 1347 a 1350. O que estava acontecendo na época na Europa, né? Então era o final nesse processo de transição na Baixa Idade Média, em que as cidades, então, elas estavam se aumentando a sua população, né? Então, assim, se as cidades foram esvaziadas na época da Alta Idade Média, elas estavam aumentando a sua população, então, nesse período. Aí você tem as feiras, por exemplo, as aglomerações, o renascimento comercial, a volta, né, o renascimento urbano. Então, assim, ó, tudo que já começa a gerar aglomerações, não é? Então, assim, você tem registros históricos que o auge da peste foi nesse período do século XIV, de 1347 a 1350. E o detalhe, na época, as principais vias de comunicação eram navios. Então, assim, hoje, olha o que a gente está acontecendo agora, né? Eu estou conversando com você aqui na minha casa, você na sua, a gente tudo via online, né? Tanto que a gente nem está com máscara. Mas se você pensar na época, essas vias de ligação eram os barcos, eram os navios. Então, era muito fácil de fazer essa transmissão. Tanto que saiu lá da Ásia e veio, então, para a Europa, né? Dando mais uma contextualizada e tal. Ah, só uma coisa, Nath. A Pode peste falar. negra, acho que é importante ressaltar isso para quem está nos assistindo. Ela não é viral, ela é uma bactéria, né? Isso, bom, ela é uma bactéria. Hoje já se sabe com a causa dela. Mas na época não tinha esse acesso. Gente, tô falando do século XIV, né? Então, assim, vamos pensar nessas possibilidades, primeiro que de higiene, de hábitos de higiene e tal, né? Mas ela é causada, a peste negra, por a bactéria que havia na pulga dos ratos. E aí, nesses navios, vinham populações, pessoas e traziam os ratos. Hoje a gente já sabe, então, vamos pensar que a forma, então, de você combater isso é combater, então, lixo, aglomeração, né? Quando tem rato. Mas na época não tinha essa perspectiva, tanto que eles tinham a ideia do que a história chama de, como é que ela chama? Miasmas. Era como se fosse umas ondas, umas energias, uma nuvem negra que trazia a peste. Olha que viagem. Mas as pessoas acreditavam, que daí essa onda, essa nuvem negra que transmitia a peste. Então você tem registros históricos que assim, essa nuvem negra vai chegar em tal cidade, então a população, ó, ia embora. Vale Mas lembrar ia que é a embora. época da hegemonia total do catolicismo, né? Então, essas coisas de nuvem. Isso, demais. Uhum. E aí, outra coisa interessante também da peste negra é falar da história do fake news, né? Porque assim, né, Mari? A gente acha que fake news é coisa nossa, contemporânea. Me lembro muito do meu companheiro Rodrigo, que ele fez um trabalho perfeito sobre fake news. Cara, fake news tem na história, assim, ó, há muito tempo. E a fake news da época era que os judeus transmitiam a peste. Então, Ah, assim, de que os judeus já tinham o hábito de lavar a mão. Era uma época que hábito de higiene, gente, tomar banho todo dia, trocar de roupa, trocar roupa íntima, isso não não. existia na população europeia. Então, os judeus já tinham o hábito de lavar a mão. Então, a população percebia que os judeus não se contaminavam tanto com a peste. Então é o judeu que trouxe. E aí você tem relatos de perseguição aos judeus. Muito louco isso aí. Tanto que a fofoca, o fake news se espalha, né? Os judeus têm essa coisa de já ter hábitos de higiene e incorporar isso na própria religiosidade, né? Por exemplo,
O Uhum. fato de não comer carne de porco não é uma questão só religiosa, é porque a carne de porco dava a tênia, eu não sei, É é uma um coisa que dá doença, parasita? é um É, aham. parasita, e eles recomendavam não comer a carne de porco para que não pegasse essa doença também. Então é uma questão que os judeus também sempre incorporaram isso na sua religiosidade também. É, e também o fato, né, Mari, assim, do viés cristão, né? Os judeus sempre foram perseguidos pelo viés religioso, né? Assim, então, junta tudo, a fake news, o fato dos judeus serem sempre acusados da morte de Jesus. Então, assim, você junta a bomba, então o problema é judeu. Então, caça aos judeus, perseguição aos judeus, sabe? Vários Mas aí momentos voltando da história, né? vários. Não é novidade, né? A história, ai que delícia. Ela traz muitos ensinamentos nesse ponto. E aí, detalhe é te falar que, cara, registros históricos contam que a peste negra matou um terço da população europeia. Em números, isso chega a mais de 30 milhões de pessoas. Nesse intervalo de tempo, eu estou te falando de 1347, 1350, que foi o auge dela. 3 anos. 3 anos. Uhum. Matar 30 milhões de pessoas. Você tem relatos, Mariana, de cidades em que assim, a maioria da população morreu, famílias inteiras mortas. Porque você pensa, não tinha hábito de higiene, né? Então, assim, você não sabia como é que transmitia. Porque você tinha o cuidado. Você estava cuidando do doente. O médico, por exemplo. Na internet tem muito. Sabe aquelas fotos daqueles dos médicos que tá tipo um bicão, assim? Eu estava estudando sobre isso. Era uma tentativa mesmo dos médicos de não se contaminar. Só que eles colocavam aquele bico, era uma máscara, e tinha dois respiradores, assim, ó. Aí era luva de couro, casaco de couro, tudo para tratar dos doentes. Só que como você não sabia a causa, você tratava ali, na hora que o médico ia visitar outra família, outro doente, ele levava a bactéria porque tinha contato com os ratos. Então os próprios médicos eram instrumentos de disseminação da doença. Hoje a gente já, pensa, já tem o negócio do, como é que é? O proteção individual, né? O EPI, o O médico ele já EPI. limpa. Uhum. Então, assim, a gente vê que a história da medicina, ela vai mesmo mudando, principalmente, olha aqui, os hábitos de higiene, né? São fundamentais. E a medicina se desenvolve bastante depois da peste negra, né, Nath? Muito, muito. Eu estava estudando esses dias para dar aula sobre Leonardo da Vinci, né? Que é tido como um dos gênios da humanidade. E ele é fundamental para a medicina, porque ele foi um dos caras que dissecava cadáveres e detalhava desenhos, assim, ó. Sabe? De relatos de cérebro, como é que funciona nervo, músculo. Isso é uma revolução para a medicina, Sim. né? Tem uma coisa sobre a Uhum. peste negra, das consequências, que eu não sei se você vai falar, mas que eu acho importante a gente comentar, Nath, é Ah, que depois da peste negra, como tinha aquela coisa de que perdemos muita gente, 30 milhões de pessoas, precisamos repovoar a Europa. Foi quando começaram a colocar muitos empecilhos e enfim, foi a caça às bruxas, né? Porque as mulheres tinham métodos contraceptivos e elas foram começando a ser chamadas de bruxas porque elas estavam fazendo seus métodos contraceptivos que eram normais, que até então eram aceitos pela igreja, mas que depois, a gente precisa repovoar a Europa. Então, vocês não vão poder abortar e nem tomar métodos contraceptivos que elas já faziam naturalmente com as plantas, etc. demais, né? A perseguição às mulheres também não é novidade na nossa história, né? A gente pode elencar aí até a perseguição às bruxas, como você falou, a Inquisição. Estou falando de um processo histórico, né, Mari? Assim, as transações, o processo histórico, ele é lento. Então, assim, se você falar de um momento em que a gente recuperou realmente da peste negra, é difícil, porque você tem relato da peste negra no século XIX, na Europa. Então, assim, eliminar totalmente é muito complexo você falar isso, Sim. sabe? Mas, assim, você consegue colocar para a gente, assim, quais foram as consequências imediatas como que ficou a Europa depois da peste negra? Nossa, primeiro a gente pode pensar na perca populacional, né? E depois, Mari, assim, não é muito diferente da gente pensar hoje em dia a nível. Eu estava vendo um historiador agora me fugiu o nome, que ele fala assim: quando a gente trabalha com morte, se você pensar morte, só morte, ela é biológico. Agora, como se morre, quando se morre, de que forma que morre, isso é social, né? Então você pensa que a maioria da população, por exemplo, era pobre que morreu. Então, como que vai se estruturar esse processo depois? Entendeu? É como agora que a gente está vivendo. Quem que se contamina?
Uma coisa é a gente fazer essa quarentena aqui que eu tô fazendo com você, esse isolamento social na sua casa. Outra coisa é numa comunidade que você tem várias pessoas, né, reunidas. Então, a Europa passou por um processo muito difícil de tentar essa reestruturação mesmo, né? E aí depois você pensa, depois da peste teve as grandes navegações, não é? Uhum. O que é as grandes navegações? A Europa se lançar ao mar, né, em busca, né, de, de novas conquistas, de novas terras. E pelo navio você tá levando doença, né? Olha, chegando aqui no Brasil, a varíola, né? Que contaminou tantos indígenas, que matou tantos dos nossos indígenas, né? Então é difícil a gente pensar nessa saída tão assim, didática única, porque é o processo, né? A Europa passa por um longo processo, né? De de entender mesmo, de ter mecanismos de tentar resolver esse problema de como não acontecer de novo, né? Sim. Nath, aí você elencou desde o começo, para quem está chegando agora, ela elencou como as pandemias, a peste negra e a gripe espanhola. Então, a gente vai falar depois de coronavírus, mas chegando na segunda pandemia, considerada, né, na história, a pandemia Uhum. da gripe espanhola. É, gente, a gente está elencando algumas, só para explicar para o pessoal, a gente está elencando as principais e as que foram pandemias, ou seja, que foi no mundo É. inteiro. Porque a Uhum. gente tem epidemia de, por exemplo, na ditadura militar, sabe-se que os governantes eles ocultaram que teve uma epidemia de coqueluche no Brasil, né? Então, enfim, Sim, ao longo aham. da história tem várias, mas vamos falar da É. gripe espanhola. Eu Uhum. queria que você fizesse essa mesma aulinha para a gente sobre a gripe espanhola, mas colocando um outro contexto, né? Porque primeiro que a gente lê sobre gripe espanhola e a gente sabe que esse é o nome dado, mas ela também não é uma gripe espanhola. Queria que você Espanhola. Uhum. comentasse um pouco sobre isso. E aí a gente estava até trocando ideia antes do intervalo, né? Eu achei muito curioso porque durante a gripe espanhola teve gente, assim como está tendo agora durante a pandemia do coronavírus, teve gente contra o isolamento social. Então, eu queria saber se você também pesquisou um pouco sobre isso, né? Você já tinha negacionista naquela época, É, e né? realmente também porque a gripe espanhola ela veio Peraí, com. travou. Travou? Aí, voltou. Pode falar. Principalmente também porque a gripe espanhola ela veio com muita força no Brasil. Então, eu queria que você fizesse esse recorte também, como é que foi no Brasil. Nossa, perfeito, Mari. Como você já adiantou, esse nome, né, gripe espanhola, não é que ela se originou na Espanha, não. Né? Mas vamos dar uma contextualizada. A gripe espanhola é do início do século XX. Você tem registros dela de 1917, final do 17, início de 1918. Tá? O que estava acontecendo no mundo nessa época? Meus bons alunos já sabem, Primeira Guerra Mundial, né? A maior das guerras globais que já tinha existido, né? Então, assim, como é que era a comunicação na época? Também era feito por navios. O mundo estava em guerra. O que acontece nesse momento? Você tem essa comunicação e essa viagem desses soldados, por exemplo, dos Estados Unidos para a Europa, né? Então, assim, esses navios, eles também estão cruzando esses continentes, né? Tem também, na época, a Revolução Russa. Então, as notícias da época eram sobre a guerra. Todo mundo Uhum. queria saber da guerra. Então, assim, quando você tem os primeiros registros, e aí, Maria, é o mais louco, acertam ainda uma não concordância entre os historiadores de dizer que se iniciou então nos Estados Unidos, mas muitos acreditam que os primeiros relatos de gripe espanhola eram nas tropas militares norte-americanas. E aí, qual o primeiro momento? Por que se tornou então gripe espanhola? Porque a Espanha, nesse momento, era neutra na guerra. Ela não tinha tomado um posicionamento. Dizem as ondas históricas que ela tinha um certo apreço pela Alemanha, mas não vamos chegar a esse ponto. Então, ela permaneceu neutra. E ela foi uma das primeiras a registrar, então, caso de gripe, mesmo. Aí já é viral. Hoje se sabe que era transmitido, então, por um vírus, pelo influenza, né? Então, assim, ela é o país que relata, então já começa a relatar mortes, casos, já começa a fazer o processo de higienização, de falar, olha, combate lavando a mão, tomando banho, máscara, isolamento. Então, aí, para a mídia, virou, então, a gripe da Espanha, a gripe espanhola, tá? Isso é bastante interessante. Na história a gente tem esses nomes que às vezes, né?
Você fala, então começou na Espanha. Não, vamos estudar Aham. o contexto, né? E aí o mais louco dessa gripe espanhola, porque assim, na época na guerra, o que você tem relatos históricos é que muitos países, então, não relatavam seus casos para não demonstrar fraqueza. Então, assim, tinha casos. Os Estados Unidos já tinham notificado casos, países da Europa, Itália, Alemanha, mas, tipo assim, não vamos falar, vamos preocupar com a guerra, O entendeu? mundo em plena guerra, né? E aí, você não fala o que que acontece? Ah, porque não existe, né? Ah, então não tem nada, não. É a novidade aqui da história, né? Então, assim, aí, quando a gente está falando desse contexto da Primeira Guerra, então a gente não estava em Primeira Guerra, e o Brasil, como é que chega aqui? Você tem registros históricos de novo, que a gripe espanhola chega então no Brasil em 1918, de novo, por quê? Por navios, né? Primeiro o navio inglês, ele atraca em Salvador, não, em Recife, Salvador, e chega na capital, então, do Brasil na época, na cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade do Rio de Janeiro foi a que teve maiores problemas e complicações com a gripe espanhola, viu? Você tem registros, assim, cara, que eu não posso dizer aqui que eu tive acesso, sabe, assim, que é coisas, assim, tensas, sabe, de pessoas, assim, morrendo. Ela chega no Brasil no auge da República, né, na oligárquica, né? Então, assim, como é que chega na cidade do Rio de Janeiro? Como é que era a cidade do Rio de Janeiro, né? Tô te Uhum. falando do início do século XX. Cara, o Rio de Janeiro era de extrema pobreza. Os cortiços, né? Tava acontecendo num momento famoso, logo 2 anos depois, o Bota Abaixo, né? A limpeza urbana na cidade, né? A tentativa do Rio de Janeiro se tornar Paris dos trópicos, né? Então, assim, cara, você tem uma pessoa contaminada, por exemplo, que saía dos navios e chegava e tinha contato com uma família que moravam 8, 10, 12, 30 pessoas no cortiço. Era um ponto. Surgimento das favelas, né, Nath? É esse período que. Surgimento das favelas, né? Aglomerações. Então, uma coisa é a pessoa que está numa casa, com por exemplo, eu, meu marido, meu filho, moramos numa casa de 2 quartos. Outra coisa são 30 pessoas morando em cortiços. Então, a cidade do Rio de Janeiro foi o pum, foi a disseminação total. Sabe? Você tem relatos, Mariana, por exemplo, jornalistas. Nelson Rodrigues dizia que você tem pessoas que morriam de tanto tossir nas praças do Rio de Janeiro, sabe? De carroças que passavam pela cidade. Gente, no século XX, gritando se tinha morto nas casas para recolher os mortos. Então, Ai, cara. o cara ia. Você imagina, olha que coisa mais fúnebre. Ia numa carroça, a pessoa ia gritando, falava assim, tô recolhendo morto. Aí as pessoas gritavam lá da rua, dos cortiços, do início das favelas, dos mortos. Falavam, tem morto aqui. Aí enrolavam um morto no lençol e aglomerando, fazendo montanha de mortos na cidade do Rio de Janeiro para enterrar todos numa vala comum. Então, a primeira Gente, coisa, você imagina. Por isso que, olha, você pensa na cidade do Rio de Janeiro, morreram, no total, só na cidade, 15 mil mortos. No Brasil, a gripe espanhola fez mais de 50 mil mortos. e o É tempo que primeiro. ela ficou aqui foi. Você tem esse dado? O O tempo. auge dela foi do final do 1918, 19, até você tem registro de 1920. Então foram pouco tempo. Ó, a cidade de São Paulo também não fica para trás, não, viu? Mais de 10 mil mortos. Então, Uhum. assim, até o presidente na época, Rodrigues Alves, foi vitimado por gripe espanhola no Brasil. Então, você tá no momento, assim, se a gente for fazer uma Olha só, se comparação. o presidente. Oh, não, nada, nada não. Opa, opa, abraça aí, Opa! seu presidente. Estamos aqui. Foi só uma Não ideia que falei passou pela minha nada. cabeça. Passou, né? Cadê o exame? Enfim, passou. Passou. Aham. Se a gente for fazer uma comparação desses focos, igual eu tô te falando, assim, porque a morte, ela é um fato social, né? A gente não pode pensar ela só biológica, porque a morte, nesse ponto de como morreu, quando morreu, é uma construção nossa. Porque se a gente, olha a construção dos cortiços, da alta disseminação, né? Aglomeração de pessoas, isso é a probabilidade de você aumentar cada vez mais o contágio. E vai fazer o quê? Se tem muito contágio, felizmente vai ter muitos mortos, né? Nath, você esqueceu de falar uma coisa que você tinha me falado. Ah, Conta aquela história da Filadélfia. esse caso é Nossa, maravilhoso quando eu estudei. Gente, porque maravilhoso. assim, primeiro assim, quando chega uma gripe no local, é, qual que é a primeira reação? Eu te falei, né? Na gripe espanhola, vários países primeiro negaram, né? Já tinha tá fofoca, tá tendo caso aqui, então o primeiro passo é negar. Não, não existe. Segundo passo, quando aumenta É o uma caso, é gripezinha. falar.
É uma gripezinha, tô de bem graças ao meu histórico de atleta, né? Então, assim, é uma gripezinha, não é nada, né? Só que vai aumentando os casos, chega uma hora que você fala, não tem como negar, né? Aí, em 1918, aconteceu o caso da Filadélfia, que é fundamental para a gente comparar agora com a Covid-19. Cidade de Filadélfia, cidade, né, lá dos Estados Unidos. O que que aconteceu? No final da Primeira Guerra, os Estados Unidos estavam fazendo a promoção, então, dos artigos militares. Era para promover, então, o exército, né, estadunidense, a força, aplaudir os soldados que tinham lutado na Primeira Guerra. Então, as paradas militares eram praticamente obrigações civis enquanto população. Eu tinha que participar, né, das paradas militares. E em setembro de 1918, foi feita então uma parada militar na cidade da Filadélfia. Olha o louco. O médico sanitarista da época de Filadélfia falou: não é recomendado. Aglomerações, já tinha casos, Filadélfia. O prefeito da cidade disse: não, não podemos parar. Vamos parar para o quê? É uma obrigação ter a nossa parada militar. E fez a parada Filadélfia não militar. pode parar, a economia. Filadélfia não pode, a economia não pode parar. Reuniram de 45 a 50 mil pessoas em setembro na cidade de Filadélfia. Em pouco mais de uma semana, mais que dobrou os casos de gripe espanhola na cidade da Filadélfia. Nos Estados Unidos, olha, peraí, quer ver que eu anotei aqui quantos mortos? Tiveram mais? Nos Estados Unidos, total, teve 675 mil mortos de gripe Cara, espanhola. Aí o mais louco da Filadélfia é o seguinte: aí o médico lá da época já tinha, médico sanitarista da cidade da Filadélfia, já tentava fazer a divulgação para a população dos hábitos de higiene, lavar a mão, tomar banho e tal, e utilizar as máscaras. Muitas máscaras eram feitas com tecido mesmo, amarrado assim, sabe? A coisa mais rústica. E aí teve uma população que se negou a usar máscara, falando que tinha o direito de ir e vir, porque se eu estou utilizando a máscara, eu estou rompendo o meu direito de ir e vir. Como, se eu não, como que eu não posso, vai ter a parada militar? Estou rompendo meu direito de ir lá prestar um serviço ao exército do meu país? Então, tem relatos dessa população que se negou a utilizar máscara, já tinha ideia que a máscara era uma proteção, sabe? E aí você aglomerou pessoas sem máscara. Gente, uhum, o resultado foi. Você sabe o que é o uhum. mais louco? Várias cidades, algumas cidades dos Estados Unidos, você tem registros que fizeram tipo um isolamento mesmo da gripe espanhola. Essas cidades conseguiram sair melhor economicamente, sair da crise, do que as cidades que não obedeceram isso. No caso, é a cidade da Filadélfia. Bom, com tudo isso, a grande pergunta, que é o mote central da nossa conversa aqui: o que podemos aprender com o passado? E no caso, em alguns casos, eu estou percebendo o que a gente talvez não tenha aprendido nada com o passado. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque os historiadores do futuro, historiadores e historiadoras, vão, obviamente, estudar a pandemia do coronavírus. Então, como Sim. é que a gente vai lidar com isso, né? O que a gente aprendeu com o passado dessas outras pandemias e o que está acontecendo agora durante o coronavírus? É fundamental essa pergunta sua, Mari, porque assim, é uma das espinhas dorsais da história, né? Assim, você tem que responder. É possível aprender? Se tem gente que está olhando, olha o passado, então é possível a gente utilizar essas informações do passado para o presente, né? Isso é uma pergunta fundamental. Então, assim, a gente tem que relacionar sempre a função da história, sabe? Para que ela serve? É como aprendizado, sabe? É para ter uma perspectiva de futuro, porque às Ó, vezes. você roubou minha última pergunta, Ah, então eu já desculpa. vou fazer e você emenda a resposta, então. Tá, aham. Eu ia até te zoar, eu ia até falar, Natália, eu vou te fazer a pergunta de US$ 1 milhão, porque aqui no Interfala eu sempre faço essas perguntas que são perguntas simples e que têm uma resposta super complexa. E aí eu Adoro. ia te zoar porque a gente passou, eu passei mais de 10 anos, você também, dentro da história, e todo mundo, e as pessoas sempre, né, na teoria da história, estudam bastante isso. Eu ia te perguntar qual a função da história, mas já que você já roubou minha última pergunta, emenda uma na outra e vai. Então, ótimo. Primeira coisa, eu amo falar sobre isso. É por isso que eu pesquisei sobre isso. Eu amo. Está perguntando para mim o prato cheio.
Mário, vamos lá. Vou tentar ser o mais didaticamente possível, me baseando em 10 anos de estudo sobre história. Pode ser que eu esteja equivocada, tá? Mas eu vou te dar o meu posicionamento como historiadora, para que que a história serve. Se você está num boteco e pergunta para as pessoas em geral, que não é historiador, e aí você fala, para que que serve a história? Normalmente, você vai ter dois blocos de resposta. Vamos tentar separar esses blocos. O primeiro bloco vai dizer assim: ah, história é entretenimento. Aluno meu adora dizer isso. Ah, eu adoro saber o que aconteceu no passado, professor. A Curiosidades. história das epidemias, curiosidades. Ah, interessante. Mas ela não responde. Porque o que a gente quer saber é a espinha dorsal, a função exata dela, para garantir a existência da história. Porque senão eu posso substituí-la por qualquer coisa. Porque se ela é entretenimento, então eu substituo ela por um Big Brother. O Big Brother também me entretém. Um bom filme, não é? Ouvir uma música, uma live, também me entretém. Então eu preciso saber a espinha dorsal da história, para que que ela serve. Então a primeira resposta, entretenimento, me responde, é legal, é divertido, mas não é o ponto fundamental. Outro bloco de respostas que a gente ouve é assim: ai, a história forma pessoas. Ai, o pensamento crítico, os alunos se tornam pessoas críticas. Sim, ela também faz isso. Só que a sociologia faz isso, a filosofia faz isso, a química pode fazer isso, a matemática. Então, eu tiro as aulas de história, enfio um monte de sociólogo lá e químico e está resolvido. Eu não cheguei de novo no ponto. Então, para te responder a sua pergunta, eu tenho a certeza de te afirmar, de todas as áreas do conhecimento, Mariana, a única que trabalha a questão fundamental, prioritária na sua vida, que é a história, que trabalha com o tempo. Nenhuma outra área do conhecimento trabalha com o tempo. E por que que o tempo é importante, Natália? Porque você está inserido no tempo a todo instante. Você vive no tempo. Você é mergulhado no tempo. Seja esse tempo cronológico do relógio da sua live aí, ó, que a gente já ocupou não sei quantos minutos. Seja o tempo, às vezes, de uma aula que é interessante, ou da aula da Natália que é chata com meus alunos. Então, você vive experiências no tempo. E para você viver experiências no tempo, você está o tempo todo, ao mesmo instante, inserido nesse tempo. E para isso, para você agir no presente, você recorre a todo tempo o passado. Então, a história é a ciência que interpreta o passado. Todo historiador é o profissional responsável por te falar sobre o passado, por interpretar o passado. Então, é possível aprender desse jeito que eu estou te falando se eu tiver função dele. Porque eu estou inserido no tempo, preciso, então, do passado para eu agir no presente e, consequentemente, criar novas perspectivas do futuro. É possível aprender com o passado? Sim, porque o passado é o fruto da sua interpretação, tá bom? Agora, se você me perguntar, mas todo mundo vai aprender? Aí a gente tem que discutir memória, né? Qual é a É, forma que a gente está lidando com a memória, né? Vamos comparar, então, didaticamente. Vamos pensar Brasil e Alemanha. Quais são as duas grandes feridas desses países? Da Alemanha, o Holocausto, Segunda Guerra Mundial. Qual é a ferida nossa do Brasil? Várias relacionadas ao passado, mas duas principais, a escravidão e a ditadura militar. Como é que a Alemanha lida, então, com a ferida dela do Holocausto? Ela coloca museu, ela obriga aluno a ir lá visitar, entendeu? Retrato, foto, tem a parede com o nome de todos os judeus lá. Então, vamos lá, alunos, vamos lá, população, sabe? Isso é a forma de lidar com a memória. Tipo, aconteceu, aconteceu. Eu nego que existiu de forma alguma. Eu utilizo como aprendizado. Tá aqui, ó, tá com saudade do Holocausto? Vem cá, vamos ali, deixa eu te apresentar o que que foi. não, e isso manifesta até esses dias a Angela Merkel tá. Esse vídeo circulou muito, né? Uma pessoa levanta uma bandeira assim, ela faz. Não, não faz isso, porque qualquer Ah, coisa que perfeito. remeta a um nacionalismo exacerbado, enfim. Mas continua, Porque eu só queria. foi uma forma de aprendizado. Tipo, olha aqui o que que aconteceu, sabe? Tu vai repetir? Aí Hum, pega então o Brasil, né? Cadê o Museu da Escravidão, Mariana? Cadê os nomes dos desaparecidos da ditadura militar? Não temos isso. Cadê uma Quem que comissão da faz isso? verdade e justiça? Porque a gente só teve comissão da Cadê? verdade. Isso. Cadê a punição dessa galera aí, desses generais? Cadê? Eu quero o nome de todo mundo. Entendeu? Lá na Alemanha você tem o nome de todos os judeus mortos. Você teve o Tribunal de Nuremberg. E aqui? Teve o quê? Então, tá vendo como a gente lida com a nossa memória, com o nosso passado? É não só negar,
Porque quando eu nego, Mariana, eu gero essas interpretações equivocadas. Aí vem o quê? Aí vem, com todo perdão, a Regina Duarte vem falar aquilo. Ah, porque sempre existiu morte. Isso é um desrespeito. Não só as pessoas que morreram, as famílias. Ah, nós, historiadores, não serve pra nada, sabe? E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Aí vem a galera, volta aí sim. Tá vendo as interpretações daquela época era que era boa? Então você não faz a interpretação devida desse passado. Quem que no Brasil que faz isso? Somos nós, professores de história, que estamos lá na frente da trincheira, tentando explicar para um aluno, sabe? E aí eu já faço uma crítica, o governo vem falar que professor é tudo vagabundo, né? Que professor de universidade pública, todo maconheiro, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito, não. Pois é. E aí a pergunta que eu tinha te feito, né? A gente aprendeu com as outras pandemias? Então, Como você será? bem Olha a caracterizou a Filadélfia. peste negra, a gripe espanhola, por isso que eu não queria que você deixasse de falar da Filadélfia. Porque, primeiro, é um Então, desfile velho. militar, né? Aham, Desfile militar, é. volta às 5, isso, nossa, isso remete a tantas outras coisas. E é um negacionismo explícito. E uma Na pós cara. na cara, sabe? E depois uma contaminação muito grande. Será que a gente aprendeu com esse passado? Pois é, que é possível, né? A história tá aí para isso. Agora, nossa senhora, se a história não. A gente fala, né, nós historiadores, a história não se repete, né? Mas que ela dá pitacos, ela dá, né? Tipo assim, cara, tá vendo o buraco lá na frente? Você vai cair de novo? Olha o que que aconteceu. Tá gritando isso, sabe? É óbvio que se a gente continuar com esse negacionismo, gente, negacionismo não é novidade não, viu, Mara? Igual fake news também não é novidade não. Por exemplo, na gripe espanhola, tinha a ideia de que, olha pra você ver a minha pesquisa que eu fiz, mel, limão, cachaça matava a gripe espanhola. Ai, nos grupos de WhatsApp tem umas dessas também. Não é? É, a gente tá vivendo o auge da água com limão, né? A água com limão tá matando tudo, né? Então, assim, e aí tem até eu esqueci o nome, cara. É tipo a Associação da Cachaça no Brasil, dos produtores de cachaça, conta essa história, que a caipirinha nasceu na época da gripe espanhola no Brasil, porque se juntava mel, cachaça e limão. E aí matava a gripe. Matava a gripe espanhola. Gente, quem está assistindo tanto no Facebook quanto no Instagram, se quiser mandar perguntas para a Natália, a gente está chegando naquele finalzinho em que ela vai responder as perguntas de vocês. Manda aí, cadê? Tô vendo muitos alunos meus aí, ó. Nath, Uhum. essa pergunta me veio agora e Manda. eu não tinha nem anotado ela, mas porque você citou o Nelson Rodrigues. Primeiro eu queria te agradecer, pelo amor de Deus, Natália. Toda vez que eu te escuto falar de história, eu falo, agora eu lembrei porque que eu fiz história, que eu fui até o doutorado nessa. Porque Ah, eu você fico é emocionada. apaixonante, né? Quando alguém assim que vive a história como você e que é apaixonado e tudo, é muito bonito, sabe? Eu, nas minhas crises assim, entre história e jornalismo, às vezes eu fico lembrando, assim, por que eu fiz história? Mas é isso, é o tempo, é o processo. Isso é apaixonante demais. É lindo. Uhum. A gente sabe que história não é futurologia de maneira alguma. Mas aí você citou o Nelson Rodrigues, o surgimento da caipirinha, a gripe espanhola no Brasil, e eu lembrei de um escrito dele que ele falava que depois da gripe espanhola, a gente teve no Brasil o melhor carnaval, né? Pós-gripe espanhola. Ah, sim. Aham. Eu não sei se isso é muita esperança nossa de que o mundo vai voltar a ser normal, que é normal, mas que a gente vai ter um Uhum. carnaval, que a gente, enfim, né? E aí, não querendo fazer futurologia, mas como a gente falou das consequências da peste negra, as consequências da gripe espanhola, o que a gente pode pensar, assim, sobre um mundo pós-pandêmico, pós-coronavírus? Nossa, Maria, agora eu vou te dar uma cutucada, porque agora você virou jornalista, porque diz que todo jornalista pergunta para historiador o futuro, né? A gente Mas fala de eu passado, eu ah, alertei. A gente não tem que faz falar do futuro. futurologia. A gente não faz futurologia, mas a gente Não tá faz falando de. futurologia, que não é a mãe de não, mas a gente dá pitacos, né? De imaginar. Aham. Vamos lá, vamos um pitaco. Eu gostei dessa ideia do carnaval, assim. Primeiro a gente discutiu o que é normal, como é que a gente volta ao normal,
né? Como é que a sociedade volta ao normal? Eu estava lendo alguns artigos, algumas entrevistas sobre isso. Tem gente, Maria, apostando que o capitalismo está balançando, entendeu? Assim, porque se a gente for analisar de novo, vamos recorrer ao passado, vamos na Grande Depressão, 1929, né? Ali muita gente falou, Uhum. agora o capitalismo morreu. Ops, travou. Travou bem na hora que o capitalismo morreu. Pô. Nath? Nath? Me ouvindo? Agora tô, mas Tá me travou ouvindo? bem na hora que você falou que o capitalismo morreu. Eu acho que foi um sinal, Aham. hein? De que o Foi, ó. capitalismo pode. Então, só que da mesma forma, Mário, o passado também nos mostra que o capitalismo é um sistema econômico que toda vez que ele balança, mas não cai, né? Então, assim, ele volta mais forte, né? Em 1970 teve o neoliberalismo, né? Então, assim, estamos aqui de volta. Opa, tá travando. Melhorou? Travou Olha, de o que nós novo. estamos falando de capitalismo. Uhum. Rapaz, Instagram, Nossa, tô com Facebook. medo. É. Zuckerberg Ó, o tá nos Zuckerberg vendo. aí. Ai, ai. Então, muita gente está Parou quando acreditando você que o falou do capitalismo. neoliberalismo. Ah, então, tá me ouvindo? Uhum. Nossa, esses 4G tá pegando. Porque, assim, muita gente tá falando que se ele tá ameaçado, pode ser que ele caia. Só que em 1970, o neoliberalismo veio como respiro, então, do capitalismo, né? Então, assim, a perspectiva é ou muda-se, então, esse sistema político, ou então o capitalismo, como a fênix, ressurge das cinzas, né? Com uma nova abordagem, né? Então, assim, cara, Maria, eu sinceramente, eu não sei. Eu te digo uma coisa, assim. Lembra aquela música do Ó que brega que eu tô, Legião Urbana? Renato Russo dizia que o futuro não é mais como Ai, era que antigamente, brega. né? É porque eu Uhum. fico pegando o pé do Rodrigo. Se o futuro não é mais como era antigamente, há 10 anos atrás, o futuro, eu tinha uma perspectiva de futuro diferente, né? Assim, lógico que a gente está vivendo o aquecimento global, que é outra perspectiva, né? A gente está acabando, está destruindo o nosso planeta Terra e a gente está indo junto, a gente está acabando. Então, assim, como que será? Como que é o futuro agora? Ele é diferente do que era há 10 anos, né? Será que o capitalismo realmente vai cair? Será que vai mudar as nossas relações sociais? Sabe? A nível educação, tem gente apostando que a aula presencial vai acabar, só vai existir aula online. Ah, eu Não, discordo disso. Eu quero abraçar meus alunos, sabe? Eu quero bater no não. quadro. Não, eu te Não. perguntei isso, você até me provocou falando que eu virei jornalista mesmo, mas é porque a gente que é historiadora, a gente não tem essa perspectiva tão otimista como a maioria das pessoas falam, né? Eu vejo muito na internet, Aham. enfim, organizações políticas falando que esse pode ser o fim do capitalismo. Gente, não. Depois da peste negra, as mulheres foram muito mais oprimidas, os trabalhadores muito mais explorados. Depois da gripe espanhola, idem. Então, assim, Aham. nada nos diz que isso vai acontecer. Isso é muito papo de namastê, sabe? Ai, que lindo. Ai, o mundo vai ser melhor. Vai ser melhor, gente. Tanto de gente morrendo, um tanto de gente perdendo emprego, um tanto de gente sendo super explorado. Enfim, era Pois isso. Bom, é. chegaram as perguntas, Nath. Ah, manda, manda. Hum, vamos lá. Tem uma pergunta que foi bem no comecinho. Jonathan PDA, ele pergunta: essa pandemia muda o curso da história e inaugura o século XXI? Olha, que pergunta. Nossa, já me fizeram isso. Posso responder? Ele, eu vou ler todas e aí você responde. A Maíra tá falando saudade, a Tâmara tá falando maravilhosas, poderosas. O Jonathan fala que todos os entrefalas são verdadeiras. O Jonathan fala que todo entrefala são verdadeiras aulas. Tá bom. É porque os convidados são Ai, que bons. lindo. Minha função aqui é só perguntar. Mulheres maravilhosas. Jonas Lino A. Vocês acham que a produção artística no mundo pós-pandemia sofrerá grande impacto? E, se for possível, dar opinião de que forma será essa mudança? João Lúcio. Ai, João! Ai,
Tô pessimista. Acho que durante a pandemia o patrão tá mais sádico e depois dela virá mais precarização. Precisamos nos reorganizar. Concordo, João. A Débora também concorda. Deixa eu ver se tem pergunta aqui no Facebook. Ah, não tem, mas tem uma galera assistindo. Tem a Maristela Máximo te mandando um beijo, falando que tá com saudade. Nath, seguinte, nós temos 10 minutos para encerrar, né? Porque o Instagram fecha com 1 hora. E então, para eu deixar você com esses 10 minutos para responder todas as perguntas e fazer as suas conclusões finais, despedir da galera, eu já me despeço aqui, te agradecendo muito, 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 morrendo de saudade. Depois bota o Pedro aí, porque eu tô morrendo de saudade dele também. Ah, E é, eu deixa amo eu chamar. vocês e obrigada por essa aula Obrigada, meu amor. maravilhosa. E o Rodrigo tá Imagina. assistindo, ele chama. E aí você fica com É, esses Rodrigo 10 tá vendo. minutinhos para responder a galera, tá? Muito, muito, muito obrigada por tudo. Te amo muito. E aí, responde o povo agora. Então tá, eu que agradeço o convite, Mariana, parabéns por esse projeto. Tenho certeza que está trazendo conhecimento e conforto para todos nós nesse momento, né? A gente também precisa respirar. Vem cá, Pedro. Mariana quer te ver. Ah, Oi, uhum, Pedro. tá dando Tá oi. aparecendo na televisão. Você está sendo transmitido É, para o mundo inteiro. olha, que chique. De responder então, foi o Jonathan que perguntou, né, se isso muda a história. Já Se alunos já me inaugura o século perguntaram XXI. isso. Se inaugura então o século XXI, né? A história, ela tem um problema, porque quando ela está inserida no fato histórico, ela não consegue ter uma visão total do que está acontecendo. Então, assim, a gente precisa, estou falando na área da teoria da história, a gente precisa se afastar um pouco, sabe? Para entender. Por isso que as análises históricas, quando são do momento, não é que elas estão erradas de forma alguma, mas elas não conseguem dar a visão complexa mesmo do que está acontecendo. Então, assim, agora eu tenho por convicção de dizer que com certeza a gente está mudando, a gente está marcando, né, o século XXI. Só que vamos deixar passar isso, se haver humanidade até lá, né, para a Uhum. história fazer essa análise e poder afirmar mesmo que mudou, sabe? Por exemplo, assim, eu nasci nos anos 80 e eu vivi o 11 de setembro, né? Eu me lembro exatamente porque eu fui testemunha daquilo, eu estava assistindo televisão, naquela... Ups. Natália. Natália, travou de novo na hora do 11 de setembro. Olha esse trem, velho. Véi, eu tô ficando com medo. Ah, ei, Zuckerberg. Zuckerberg tá vendo a gente. Então, Continua. quando eu fui testemunha e tal do 11 de setembro, eu ainda era muito jovem, eu não tive uma educação histórica, assim, na escola, na época. Então, assim, para mim aquilo, Gente, por sabe? quê? Travou de novo. Ai, meu Deus do céu. Esse 4G. Ah. Vai, vamos lá, que nós temos 7 Então, minutos. assim, vamos lá. Então, assim, que estava falando do 11 de setembro, para mim era um acontecimento normal, só que a minha mãe ficou muito assustada e eu não conseguia compreender, assim. Hoje, eu pensando sobre isso, e o meu filho que tem 11 anos, assim, eu consigo perceber essa diferença. Hoje, esse acontecimento, a minha interpretação que eu faço dessa pandemia do Covid é outra que eu faria com certeza que o meu filho está fazendo, sabe? Quando a gente está inserido no fato histórico, aquilo é tão complexo e tão maluco para a gente, que eu sei que a grande dificuldade de nós, historiadores, é tentar entender o que está acontecendo, sabe assim? Você tem um problema da Ai, informação, nossa, desculpa, eu sabe? falei que eu não ia falar mais nada, mas é porque eu lembrei, eu quero Ah, recomendar para quem estiver assistindo, tiver muito interesse em história, tem um livro do Carlo Vicentini que chama A Teia do Fato, que ele fala nossa, sobre muito bom, né? muito E ele bom, fala muito bom. exatamente isso, a diferente perspectiva das pessoas quando ela está vivendo o fato histórico. Aí tem meme na internet Isso. falando, viver um fato histórico é muito difícil. É, galera, é difícil, óbvio. Só que É a gente está vivendo fato muito. histórico o tempo inteiro. A história está acontecendo. A história tá viva, sim. Uhum. Sim. Então é muito Ó, o difícil. Rodomauro, Ah, ele pergunta que não vai dar tempo de você responder, mas deixa ah. aí para depois, sei lá, ele te chama no privado.
Natália, você não acredita no fim da aula presencial após pandemia, mas você acha que haverá alguma mudança positiva no modelo educacional brasileiro após esse caos? Não, Rodolfo. Esse é o Rodolfo Mauro, meu primo. Nossa, mudança positiva. Olha, tá vendo? Todo mundo otimista, né? Uhum. Só Se a nós, gente for historiador, que é pensar, pessimista. é uma história para causar depressão, eu falo isso muito, né? É, se a gente for pensar a nível educacional, pode ser que há uma maior valorização, né? Então, da função do professor, né, na escola. Se a gente tem um ataque vindo do governo federal, né, da profissão de professor, de educador, em que Paulo Freire não representa a gente, é um absurdo, pelo amor de Deus, esse comentário. Mas, assim, pode ser que tenha esse lado positivo da valorização do professor, sabe? Tô vendo muitos alunos relatos falar assim, nossa, aula online tá, mas é bom, mas eu preciso de um contato pessoal, assim, sabe? Mas isso, lembre-se, não tem que passar só do aluno, tem que passar também da direção da escola, do governo, de valorizar a minha profissão, sabe? O meu conhecimento. Se Marx diz que nós vendemos a força de trabalho, né? Eu estou vendendo meu conhecimento, né, Mari? Então, assim, não é só a questão, tem que vir a maior, sabe? Uma questão estrutural de governo mesmo, da valorização da minha profissão. Então, cara, se vai então tirar aula presencial para ficar aula online, você já discutiu isso, né, com a TAM? Então, assim, Tá se você travando. quer ser. Ah, tá me ouvindo, Mari? Tô. Se você, Rodolfo, quer uma perspectiva positiva nesse ponto, eu acho que sim, seria então uma maior valorização do professor. Só que aí também, por outro lado, agora você também é um pouco pessimista, pode haver então essa separação do tipo, se o professor então consegue dar aula até online, sabe? Não Uhum. tem a necessidade do professor. Exatamente. Aí é que dói na barriga, sabe assim? E aí pra história, né? Se não aprende nada, história serve pra quê? Sabe? Uhum. Eu me Exato. lembro, acho que foi, nossa senhora, 2013, 2012, que tinha a perspectiva de tirar a história do ensino médio. Não sei se você lembra desse debate. E Lembro. aí foi quando um grande amigo meu, Rafael, me perguntou, né? Falando assim, então a gente tem que procurar saber qual que é a espinha dorsal da história, porque você pode substituir, né? Então, assim, se a gente não aprende com o passado, então história serve para quê? Para nada. Então posso substituir professor, sabe? Eu sou pessimista em dizer que eu acho que o ponto seria esse, sabe assim? Uhum. Esse é o meu medo, sabe? Sim. Meu questionamento. Se o capitalismo vai cair ou não, voltando à sua pergunta, sabe? Mas essas mudanças trabalhistas, essas mudanças de perspectiva histórica, sabe? De para que serve, é isso que me assusta, é isso que me preocupa. Uhum. O Jonas tinha feito uma pergunta, Não é como o é que era vírus da que vai arte? fazer o capitalismo. Não vai ser o vírus que vai derrubar o capitalismo, não. Vai ser nós. Olha o Gear Power aqui, ó. Já tô com a Capitã Marvel, Força das Mulheres. Uhum. Tati, falta 2 minutos. Tem mais uma pergunta aí da arte, né? Se a arte vai mudar, né? Cara, Vai Jonas, encerrar em 2 minutos. Então, se cair, gente, é por conta do tempo é, do Instagram. Bora. deixa eu tentar ser o mais rápido possível. Jonas, qual que é a função da arte de novo? Para que ela serve? Né? Se a arte é para questionar, se a arte é para bagunçar sua cabeça, se a arte é para expandir os seus conhecimentos, é importante isso depois do coronavírus? Isso sempre foi importante. Agora, como que o governo vê isso, né? Assim, a arte também é para fazer você respirar, você acalmar, você organizar sua cabeça, sabe assim, pra gente não enlouquecer, né? O tanto de diz que tem aumento de stream, né, de plataforma de stream para ver vídeo, ver série agora na pandemia, as pessoas que estão fazendo isolamento social, né? Então assim, a arte é fundamental. Né? Agora, como que vai haver essa mudança? A gente tem que pensar, então, porque se o governo está pensando que professor então não é importante, história não é importante, nessa leva, galera, vai um monte de coisa também que não é importante, sabe? A arte também não é importante, a artista, né? Para que serve a artista?
Ah, não precisa pra nada, se fazer nada. Então, nessa leva, vai um monte de gente. Esse é isso que eu tenho medo, sabe, assim. Eu tenho alguns segundos ainda, eu queria falar outra coisa. Tem 40 segundos. Eu queria dizer que eu sou a favor do Enem ser adiado. Adia É, Enem! Adia Enem! Eu sou professora do terceiro sim. ano de cursinho pré-vestibular. Ventralbe! Pelo amor de Deus, adia o Enem! Faz alguma coisa! Entendeu? Sim. Acho que a gente tem que se pautar nisso. Ah, o Enem não tem nada a ver com desigualdade social, com injustiça social. Nossa, o Ventralbe falou isso, pelo amor de Deus. Vai estudar, Ventralbe. Vai estudar o que é o Enem. 10 segundos. Beijo, queria agradecer muito. Obrigada, obrigada, Mariana. Te Parabéns. amo. Saudades muitas.